Tem que ser que nem Jamila. Jamila estava indo para lá, eu falei, vamos voltando, Jamila veio. Na mesma hora, impressionante. Vamos voltando, pessoal, voltando. Bem, pessoal, hoje a gente vai começar a lição número 17, que é sobre a consciência humana. Como eu disse antes, o título desse tema não chama muita atenção. Você não fica muito propenso a ouvir esse tema porque você pensa, não, escola bíblica eu quero doutrinas mais complicadas, quero falar sobre Trindade, que a gente já deu antes, tá? Falar sobre Jesus Cristo, Espírito Santo. Mas calma, pessoal, cada parte é importante a gente saber que a gente cresce em conhecimento em várias áreas. Imagina você focado assim, não que seja ruim saber sobre a doutrina de Cristo, mas você sabe sobre a doutrina de Cristo, e aí sobre a questão do ser humano, aí você tem várias dúvidas. Então é bom a gente aprender. Então eu gostaria de começar com a citação de um grande filósofo, um personagem do Pinóquio, que é o Grilo Falante, que deixe sempre sua consciência ser seu guia. Aí no livro vai estar Jiminy Cricket, que está em inglês, tá? Mas é Grilo Falante. Eu procurei no Google, que eu também não sabia o que era, não. Mas é o seguinte, você acha que esse deixe sempre sua consciência ser seu guia um bom conselho? Quem achar, levanta a mão. Ninguém? Ninguém? Olha só, unânime. Mas se eu disser que até que esse conselho serve numa condição, a sua consciência tem que estar sendo guiada pela palavra de Deus. E a gente vai entrar sobre o que é consciência e por que isso é importante para o cristão entender o mundo, para o cristão entender o ser humano. Porque a gente pode ver a consciência como uma voz interior, é uma moral, e que essa consciência pode nos acusar e nos excusar de pecados. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que rouba, furta alguma coisa, cai uma carteira no chão, ela vê a pessoa que está indo embora, que é o dono, vai lá, pega o dinheiro e devolve. Olha só, deixou cair. Então, a gente vê que a consciência dessa pessoa provavelmente vai acusar ela, muito provavelmente, porque é a lei que Deus gravou no coração dos homens, essa moral. Você pode ter o credo que quiser, mas geralmente a pessoa concorda. Bater em outra pessoa sem motivo nenhum é errado, correto? E é até interessante também porque até ateus admitem uma moral que a gente pode dizer uma moral absoluta. Eles podem falar, não, isso aqui é totalmente errado, independente da circunstância. Bem, se ele falar isso, ele está afirmando uma moral absoluta, embora ele não creia numa moral absoluta, porque ele é ateu. Então, a gente vê um pouquinho desses detalhes. E, Douglas, qual é a base bíblica dessa consciência moral? Onde fala sobre a consciência? Romanos 12, versículos 14 e 15, que diz: de fato, quando os gentios não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena. Tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, a gente vê um pouco sobre essa consciência. A gente vai entrar mais sobre a consciência, tá bom? Mas vamos primeiro falar uma coisa. Agir contra a consciência é pecaminoso. Como assim, Douglas? Bem, eu gostaria de primeiro citar o exemplo de Lutero, na Dieta de Worms,
que foi onde o Lutero foi chamado a renunciar às obras dele, os ensinos dele, e ele fala isso: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por uma clara razão, pois não confio no Papa nem apenas em concílios, visto que é bem sabido que eles têm errado frequentemente e se contradizem. Estou preso às Escrituras. Eu tenho citado a minha consciência, escritores que têm citado, e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso negar e não negarei nada, pois não é seguro nem direito ir contra a consciência. Não posso fazer de outro modo, que Deus me ajude. Amém. Então a gente vê que nesse momento Lutero estava falando: não posso ir contra a minha consciência, não posso ir, a minha mente está cativa à palavra de Deus. E aí ele já estava preparado já para o pior, que provavelmente ele ia morrer se não fosse resgatado. Se eu não me engano, nesse momento da vida dele, alguém veio resgatar ele para ele não ser morto. E a frase de Lutero tem uma parte interessante, que a consciência tem que estar cativa à palavra de Deus. Isso é, a nossa consciência tem que estar sendo guiada pelo Evangelho, guiada pela Bíblia, ok? E tem uma parte importante, que a consciência nem sempre estará certa. Como assim, Douglas? Você não falou que é a lei de Deus no coração do homem e tudo? Mas a gente sabe que um homem perverte os caminhos corretos. Então, pode acontecer que a consciência seja tão afetada pelo pecado, mas tão afetada, que a parte que nos acusa na consciência fique cauterizada, por assim dizer. Fique sem nos acusar, e a gente começa a aceitar, né? A gente pode ver isso em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então a gente vê como são essas coisas. E como a consciência pode ser cauterizada? Pela prática constante de pecados, né? A pessoa vai pecando, e aí a pessoa começa a amenizar aquela voz na consciência que vai falando: não, é errado. Então acaba que vai extinguindo isso. E também pelo social. Por exemplo, o R.C. Sproul colocou, na verdade, em uma pregação dele, não sei se é uma pregação ou uma aula, foi uns 20 e poucos minutinhos, né? Tem no YouTube e tudo, que ele fala, ele vai falar sobre uma questão de gerações, né? Ele fala, primeiro, as mulheres falaram sobre essa relação sexual só depois do casamento, mas tem algumas coisinhas que pode fazer. Eu não vou entrar em detalhes no que pode fazer e não pode fazer, né? Mas isso até me lembra de uma situação que eu nem vou contar aqui. O Fabrinho, acho que ela ficou meio assim, desapontada. Mas muitas vezes as pessoas tentam pular a cerca falando que não estão pulando a cerca, por assim dizer, né? Pulando a lei de Deus, falando, não, mas eu estou virgem e tal. Então tem alguns problemas, né? E essa geração fazia, não, a gente pode fazer até um determinado ponto. Mas o sexo mesmo só depois do casamento. Aí tá. Passou uma geração e perguntaram às mulheres de novo, né? Sobre, e sexo antes do casamento? Não, sexo pode fazer antes do casamento, sim. É só você não ser uma pessoa vulgar, né? Ter vários companheiros, etc. Só, tá tranquilo. Aí passa mais uma geração e o que a geração pensa? Não, eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo. Então a gente vê a gradação geracional, né? Cada geração vai progredindo, né? Progredindo no sentido negativo nesse caso, a mais nesse pecado. A gente pode ver alguns exemplos na nossa sociedade como um todo, né?
não é esquisito encontrar alguém que fale, uns 20 anos, 30 anos atrás não era assim, uns 40 anos atrás, poxa, ninguém falava desse jeito, ninguém fazia isso. Então a gente vê que a geração e acaba que o social acaba nos afetando. E como cristãos não devemos deixar que o social guie a nossa ortopraxia, a nossa prática, que a ortopraxia é uma prática correta, voltada às escrituras. E o Sproul até fala no 6º parágrafo, ele diz o seguinte: é possível que a consciência seja desinformada ou se torne cauterizada e insensível pelos pecados repetidos. Podemos ficar tão endurecidos pelo pecado habitual ou pela aceitação social do pecado que sufocamos a voz da consciência e pecamos sem sentir qualquer remorso. Então, antes de tudo, a nossa consciência realmente tem as impressões de Deus, nos aponta o caminho correto. Entretanto, o pecado também pode atinge isso muitas vezes, pela repetição dos pecados, pela aceitação social. Então temos que ter este cuidado. E também acontece na nossa consciência estar totalmente deturpada, de modo que a pessoa fala: eu não vou adorar um Deus, que aí você pode pegar qualquer exemplo do Antigo Testamento. O pessoal não gosta do Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo do Novo Testamento, mas o pessoal cisma em dividir, né? E embora no Antigo Testamento Deus várias vezes derramou misericórdia, demonstrou paciência para com o povo, né? Mas Deus também é justo, e Ele também exibe essa característica dele no Novo Testamento. Se você for em Atos dos Apóstolos, você vai ver. Não vou citar os exemplos do Atos dos Apóstolos, mas fica recomendada a leitura do Atos dos Apóstolos inteiro. É muito bom. Mas, então a gente vê esse problema que invade a gente, que invade isso. A gente deve ser guiado pela palavra. A gente deve ser confrontado pela palavra. Porque muitas vezes a gente quer seguir os nossos pecados, mas a gente deve parar e avaliar o que Deus tem a dizer sobre isso. Porque eu devo me sujeitar a Deus, porque Ele me ama. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer no meu lugar, e eu creio nisso. Eu quero viver de acordo com a santidade, porque eu fui chamado para ser santo. Essa deve ser a ideia. Nós devemos ser guiados assim. Então, eu sei que muitas vezes o social acaba se misturando. A gente pensa: a Bíblia não ensina isso, não? Eu tinha certeza que ensinava, mas é o social que ensina, né? A sociedade como um todo. Então, que a gente se negue cada vez mais a nós mesmos, que a gente viva uma vida centrada no Evangelho, que a gente medite nas Escrituras, que a gente tire tempo e estude a Palavra de Deus, né? É claro que o Espírito Santo vai nos guiar nisso, mas o Espírito Santo usa a Palavra dele. Afinal, o Espírito Santo mesmo inspirou a Palavra de Deus, né? Fala até que as Escrituras são sopradas por Deus, sair inteiramente inspiradas. E agora eu gostaria de entrar numa parte interessante, porque é uma coisa que até hoje, em algumas comunidades, é para se pensar, que a nossa consciência pode achar que algo é incorreto, ilegal, mesmo não sendo, diante da palavra de Deus. A gente pode citar Romanos 14, 22 a 23, que fala sobre isso. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, eu gostaria de citar um exemplo. Vamos lá. Uma pessoa que é adventista do sétimo dia se converte ao cristianismo e então ela vem para a comunidade da fé. Só que a pessoa sabe sobre os ensinamentos da Bíblia, né? Aprendeu com uma igreja saudável, mas ainda assim ela fica com a consciência pesada em comer carne de porco, ou fica com a consciência pesada de não guardar o sábado,
não que ela veja que é obrigatório fazer essas coisas, mas a pessoa em si, ela não se sente bem, ela se sente com dúvida, né? Afinal, ela vem no contexto que é ensinado a fazer certas coisas. Então, se essa pessoa continuar guardando o sábado para o Senhor e continuar não comendo carne de porco para o Senhor, ela está em pecado? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão direita. Quem acha que não, levanta a mão esquerda. Beleza. Então, acertar. Não, a pessoa não está obrigando ninguém a não comer carne de porco e não está obrigando ninguém a guardar o sábado. Ela está guardando por causa da consciência dela. Então, que ela faça isso para a glória de Deus. Igualmente, por exemplo, vamos falar sobre um tema aqui, bebida alcoólica, por exemplo. A gente vê que não é pecado bebida alcoólica. O pecado é se embriagar, correto? Entretanto, tem gente na comunidade que pode achar isso motivo de escândalo, motivo que pode até ser levado a, não, se não tem problema beber, eu vou beber, mas ela bebe com aquela dúvida, pô, será que... E vai bebendo. Então, isso é pecado que ela fez com dúvida, né? Então, a gente deve ser guiado sempre numa prática que obedeça à nossa consciência nesse quesito, nessas questões secundárias, né? E também tem a questão da gente ofender a pessoa, o irmão fraco na fé, o irmão que está, por exemplo, se tem uma comunidade inteira que tem essa dificuldade dessa questão de bebida, por que você vai ficar tirando foto com cerveja, se achando reformador, né? Com aquela barba grandona, segurando um copo de cerveja, mas não. Que a gente pense no próximo, né? O contexto brasileiro é assim. Em outros contextos, provavelmente, o pessoal não vê problema nenhum em beber, né? Obviamente, em ficar bêbado. Então, que a nossa consciência, a gente deve seguir a nossa consciência, mas também devemos agir com amor para com o próximo, que o próximo não caia por causa do nosso conhecimento, porque o conhecimento de nada adianta se a gente não servir o próximo, se a gente não servir o meu irmão, o irmão mais fraco. Então, que a gente tenha essa noção. E aí tem uma pergunta até no questionário, nesse caderno, nesse capítulo, que ele pergunta, na pergunta número 4, se eu não me engano, que duas pessoas movidas pela sua consciência fazem as coisas opostas e não pecam. Isso acontece? Acontece, como eu disse esse exemplo. Tem gente que não vai guardar sábado porque crê que todos os dias são para o Senhor, independente de guardar ou não. E tem gente que sai do contexto de que acha que é melhor guardar o sábado. Então, que cada irmão viva assim. E eu gostaria de dizer também, tem gente também que fica assim, se você fizer isso, eu vou ficar horrorizado, atemorizado, né? Dizendo assim, vai me escandalizar. Tem gente que usa essa desculpa para você não fazer as coisas, tá? Porque tem muita gente que não vai fazer de jeito nenhum e mesmo assim, não, eu fico escandalizado. Não faz isso não. Então a gente tem que sempre encontrar equilíbrio, ver o irmão que está fraco na fé, que pode cair em pecado por causa das nossas ações, e também temos que ter cuidado com as pessoas que falam que vão se escandalizar só para nos impedir de fazer algo, porque a gente tem liberdade em Cristo. Uma coisa meio difícil de equilibrar, mas a gente deve analisar caso a caso, ok? E por último, a gente poderia citar um exemplo, né, no livro Fator Melquisedeque, um livro excelente, recomendo, que vai falando sobre como chegar a povos não alcançados pelo Evangelho. Aí ele vai citando alguns exemplos de cultura, como apresentar o Evangelho a partir da cultura, de costumes. E o autor cita um exemplo de uma pessoa de um povo, na verdade, que era um povo um pouquinho problemático, porque eles valorizavam a traição. Como assim?
Se você contasse o evangelho, eles iam achar que o herói da história era Judas. E isso é problemático. Porque para eles era assim, caiu porque foi tolo. A ideia é mais ou menos essa para esse povo. Era um povo bem difícil. Então, como vou falar do evangelho para essas pessoas se essas pessoas estão com consciência cauterizada? Bem, primeiro, Deus convence as pessoas do pecado, ok? Agora, o autor do livro cita como um exemplo muito interessante que esse povo, eles tinham um costume de trocar os filhos dele com de outra família. Alguma coisa desse gênero, eu não lembro dos detalhes, mas a ideia é mais ou menos essa. E quando era trocado, essa criança era chamada criança da paz. Então, ninguém dessas duas famílias ia entrar em confronto uma com a outra. Eles viviam em paz, porque essa criança, até essa criança morrer, eles viviam em paz. Então, qual foi a ideia de apresentar o evangelho lá? Jesus é essa criança da paz que foi enviado por nós. Olha só. Jesus foi enviado para aplacar a ira, para morrer em nosso lugar, para que tenhamos paz com o nosso Deus que nos amou e enviou o Filho dele. Então, olha só, maneiras que você pode apresentar o Evangelho, né? Usando a cultura, né? E depois disso fazer essas pessoas crescerem no discipulado, crescerem, né, no Evangelho. E isso até me lembra, isso aqui não foi programado, veio agora, que o pastor, em uma das suas últimas pregações aqui, ele falou sobre um missionário que foi pregar em um lugar de canibais. E muitas das pessoas falavam assim, essas pessoas aí são subdesenvolvidas, elas não vão entender o Evangelho, estão com consciência totalmente errada. Mas só que ele foi lá e foi apresentando o Evangelho. Quase morreu várias vezes, mas foi apresentando o Evangelho. E houve conversão em massa, de tal maneira que parece que a ilha, o conjunto de ilhas, se tornou, grande maioria, adepta ao cristianismo. Então mesmo com a consciência cauterizada, Deus trabalha, porque nada é impossível para o Espírito Santo. Ok? Bem, irmãos, foi isso que eu gostaria de falar hoje para vocês. Então, alguém tem alguma pergunta? Mateus. Você comentou aí sobre outras culturas, né? Isso já era mais ou menos a dúvida que eu tinha, mas eu assisti de uma outra perspectiva, mais ou menos. Tem algumas culturas, por exemplo, que você falou que valorizam a traição, né? Uhum. Tem outras também que acham que o canibalismo não é tipo assim, você odiar o próximo, mas você consome o outro para adquirir valores, essas coisas assim. Para eles é uma coisa virtuosa, enquanto também tem outras culturas que normalizam o infanticídio, essas coisas assim, e são parte da própria cultura, né? Crenças deles mesmo. Então, você respondeu parte da pergunta que eu ia fazer, falando sobre a necessidade de pregar o Evangelho para essas culturas. Mas como funciona, acho que é uma pergunta um pouco ousada, né? Mas como você poderia explicar o julgamento de Deus para culturas assim que nunca ouviram falar do cristianismo e que dentro delas mesmo, né, vivem dessa forma e acreditam dessa forma porque também nunca tiveram um contraditório, entendeu? É como se elas fossem uma cultura fechada, mas que nunca ouviram falar de Cristo, coisas do tipo. Muito obrigado pela pergunta, Mateus, foi uma boa mesmo, que até adiciona mais sobre a aula. Isso aí entra muito naquela primeira aula, no primeiro caderno, primeira ou segunda aula, que fala sobre revelação geral, que é o que? Deus se revelou, a criação mostra que Deus é o único verdadeiro, que Ele é poderoso, que ele é todas essas coisas. Só que o ser humano, por causa do pecado, ele deturpa isso. Tem até um exemplo muito interessante de uma pessoa que ela é ateia,
Só que ela tem medo de coisas assim, de ocultismo, né? De pessoa entrar em contato com alguma coisa. Aí eu fiquei, peraí, o cara não é ateu? Por que ele então ele tem medo do paranormal, por assim dizer, sobrenatural? E aí a gente vê um pouco disso, que dentro dele, ele sabe que existe. Só que ele nega de tal modo que a consciência dele está meio cauterizada. Mesmo assim, ele ainda vê alguma coisinha assim, tipo, tem algum problema, tem alguma coisa sobrenatural, mas só que eu sou ateu. Então, só aquelas coisas da visão, né, do ser humano que são contraditórias, por assim dizer. Né? Que nem um político que entrava em contato com uma pessoa, que entrava em contato com uma entidade, diz ele, para impedir chuva, sei lá. E o interessante é que a pessoa, o entrevistador, faz a pergunta, ué, mas isso não é contraditório à sua crença católica? Né? Catolicismo não pode fazer isso também não, né? Entrar em contato com a entidade. Aí eu não vi a resposta dele inteiro, mas aí começou, não, eu sou brasileiro, então me parece que ele ia falar, não, sou brasileiro, aqui é uma misturada, então é isso aí. Mas a gente vê, então, que Deus se revela, não completamente pela revelação geral. A gente precisa da revelação especial para conhecer mais sobre Deus. Mas só que na revelação geral, o ser humano já deturpa e começa a adorar as coisas criadas ao lugar do Criador. Né? E tem até uma história também no mesmo livro, Fator Melquisedeque, que eu não vou lembrar o nome da pessoa, porque era na América Central, antes dos espanhóis irem para o local, em que a pessoa, eles adoravam o sol, só que ele chegou a uma reflexão no momento, que era o quê? O sol faz o movimento dele, uma sombra pode tapar ele, então como ele pode ser Deus? Ele sempre faz o mesmo movimento, sempre faz as mesmas coisas, então ele não é Deus, é uma coisa criada. Ele chegou a essa conclusão, refletiu sobre isso mesmo. Ele falou, então, qual é a divindade? E aí, esse povo tinha uma tradição antiga de um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. E que também é meio comum em lugares mais isolados, assim, eles mantêm um monoteísmo. Né? Eles mantêm a ideia de um Deus criador. Né? Também isso está presente no Fator Melquisedeque. E vários povos isolados têm várias coisas, tipo assim, Arca de Noé. Geralmente tem uma versão do dilúvio também, varia de povo para povo, e também a questão, esse povo se misturou com outros povos, aí vai adicionando e se perde no meio do caminho as histórias originais. Só que a gente vê que Deus deixou uma revelação geral, de modo que a gente pode ver que existe um Deus. E quando a sociedade como um todo vai cauterizando a consciência, então eles vão deturpando coisas, vão adotando morais que são contra o Evangelho. E aí aplicar o Evangelho na vida dessas pessoas, né? Falar sobre a cruz de Cristo, para fazer essas pessoas serem transformadas pelo Evangelho. Entendeu? Eu ajudei na pergunta, ou eu falei tanto agora que eu meio que me perdi na pergunta. Mas alguém tem alguma pergunta? Opa, Gabriela? Essa questão da revelação geral, ela tem a ver com aquela passagem. Essa questão da revelação geral, né, de Deus, tem a ver com aquela passagem que Cristo revela aos apóstolos assim. Muitos naqueles dias, né, dirão, mas Senhor, quando foi que eu te vi estrangeiro? Quando foi que eu te vi com fome, te dei de comer? Aí Jesus vai e responde, né? Mas quando você fez isso para as minhas ovelhas, né? Você fez isso a mim mesmo. Então, às vezes eu tenho um entendimento, não sei se eu estou certa, né? De que essa revelação geral quer dizer que Cristo mesmo, ele muda o coração, muda a consciência, mesmo que a pessoa não tenha, né, o acesso à Bíblia, ao Evangelho, essas escrituras assim. Tem pessoas que escolhem viver
própria transformação mesmo de Deus, né? Tem a ver com isso? Então, essa passagem eu teria que ver certinho. Só que essa passagem me parece falar de pessoas que foram criadas no cristianismo. Por exemplo, tem pessoas que vão chegar no último dia, mas a gente curou em seu nome, fez isso, fez aquilo, e Jesus vai dizer, nunca os conheci. Então, são aquelas pessoas que vivem o cristianismo, vivem, né, entre aspas, só que a pessoa não é nascida de novo realmente. Então, do mesmo modo que a pessoa também, a gente fez isso, aquilo, aí Jesus fala, quando você fez isso com algum dos pequeninos, fez para comigo. Então, isso aí fala sobre os crentes mesmo, entendeu? E aí, sobre a questão de se os não alcançados, se eles chegarem na revelação geral e conseguirem entender o que a revelação geral dá sobre Deus, se eles são salvos, isso há um debate no meio teológico, né? É bem complicado. Só que a minha posição é que não, a pessoa pode pode até entender que existe um Deus, só que para ela é um Deus desconhecido, ela não tem um relacionamento com esse Deus. Talvez se Deus derrame misericórdia e vir alguém para anunciar o Evangelho, a gente espera que sim, a gente ora que sim, né? E a gente espera que essa pessoa seja transformada pelo Evangelho por causa disso, né? Por causa do Evangelho. É que nem esse rei que começou a adorar ao Deus onipotente lá da cultura deles. Ele não tinha conhecimento pleno, por isso que é importante a gente anunciar o Evangelho, porque tem até a passagem que fala, como eles vão crer se não tem quem anuncie? Então, a salvação está ligada ao anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas Deus não deixou ele sem testemunho, por assim dizer, e muitos missionários usam essa questão da cultura, né? Que sobre um Deus poderoso, eles falam, aí vê a correlação, esse Deus aqui que vocês falam é parecido com esse aqui, pode ser até o mesmo, né? Depende do contexto, e vai anunciar o Evangelho. Tá bom? Nada. Mais alguém? Alguma dúvida? Todo mundo com fome, né? Então, beleza. Vamos encerrar então. Senhor Deus Todo-Poderoso, lhe agradecemos, Senhor, por mais uma aula, meu Deus. E que possamos, Senhor, ter o nosso coração voltado a Ti, Senhor. Que a nossa consciência seja guiada pela palavra e não pela tradição dos homens. E não, Senhor, pela sociedade, mas sim, unicamente, pela Tua palavra. Que a gente tenha o coração ardendo pelas Escrituras, Senhor Deus. E que a gente saiba se aproximar de cada contexto para anunciar o Evangelho. Por favor, Deus, que a gente saiba cada vez mais do ser humano, para que a gente possa anunciar mais e mais o seu Evangelho, meu Deus. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pessoal. Muito obrigado por terem vindo.